Bom dia, igreja. Espero que você esteja preparado para aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. E eu vou continuar a jornada que a igreja tem feito em Gênesis, tá? Então, não vou deixar vocês pularem o texto do capítulo 15, não. O Jean me passou, "Ó, até aqui a gente foi em Gênesis." Eu falei, eu vou pegar esse capítulo 15 porque é um texto que sempre falou muito comigo. Eu me lembro a primeira vez que eu preparei esse texto, eu devia estar no meu segundo ano de ministério. Então isso deve fazer o quê, Lu? Uns 15 anos por aí. Então, esse texto continua falando comigo e espero que Deus, através da sua palavra, fale com você nessa manhã também. E eu quero ter uma palavra de oração. Pedir que também o Espírito Santo nos guie nesse momento. Pai querido, obrigado que nós temos oportunidade de meditar na Tua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração por meio desta santa palavra que Tu preparaste para nós hoje, Senhor. Não é aquilo que eu preparei, não é aquilo que eu pensei. É aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Por isso, usa esse momento, usa esse tempo para ministrar a cada um de nós, Senhor. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente estava numa reunião de pastores ontem, e aí, fim da tarde, não é uma época muito boa para ir para a praia, né? Mas claro que é legal, é bonito. A gente estava de tarde, tinha sol, a gente pegou umas cadeiras, a gente sentou na areia, e eu estava lá curtindo aquele momento e vendo os navios que passam em direção ao Porto de Itajaí. E vendo aqueles navios passando, eu me lembrei de uma peça dos navios que tem um papel muito importante. Às vezes a gente não se dá conta. É a âncora. A âncora. E por muito tempo eu nem sequer entendia como uma âncora funcionava. Você vê aquele negócio gigante de metal do lado do navio e fica pensando, "Tá, isso desce e daí? Isso joga onde esse negócio? Faz o que com aquilo?" E sabe que eu não tinha me dado conta que, desculpe a minha ignorância, eu sou professor de história da igreja, tá? Não de navegação e essas coisas assim. Essas coisas práticas não é comigo, embora eu estou aprendendo, tá? Devagarinho eu vou aprendendo. A âncora precisa descer e ela precisa ser enterrada, ela precisa estar em solo firme. Em algum lugar ela precisa encontrar solo, pedra, que seja a areia compactada do fundo do mar e segurar aquele navio. Não adianta baixar a âncora no oceano profundo, onde ela não pega em nada, onde ela não se agarra a nada. Esse navio não vai estar seguro se aquela âncora simplesmente ficar pegando água. A nossa vida, se ela não tiver um fundamento firme, um lugar firme onde ela se agarra, o navio da nossa vida, esse barquinho frágil aqui, ele vai ser levado de um lado para o outro por problemas, por situações, por perguntas, por dúvidas, por tudo aquilo que, por melhor que seja a nossa intenção, não vai ter um lugar seguro, um porto seguro para a nossa vida. Por isso a minha pergunta, antes de ler o texto de Gênesis 15, eu quero que você reflita por um minuto: qual é o solo firme da sua fé? Qual tem sido o solo firme da sua fé? O que te segura? O que te dá segurança quando você passa por questionamentos, por dúvidas, quando a promessa de Deus para a tua vida parece não se cumprir? Pensando nisso, vamos ler o texto de Gênesis 15 e refletir um pouco sobre essa questão. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo.
grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo isso sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus e dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Até aqui a palavra. O texto começa com uma frase que é uma definição de quem nós somos. Não temas. É a definição de quem nós somos. Por quê? Porque nós temos medo. Nós temos medo. Vocês veem aqui eu pregando aqui na frente, ou talvez dando aulas, ou gravando vídeos, e vocês pensam assim: ah, isso é natural, isso é o dia a dia, pastor, professor faz isso. A gente treme as pernas para subir aqui, para pregar a palavra do Senhor. Eu tenho medo de pregar a palavra de Deus, tá bom? Então, sinta-se acolhido no seu medo, tá? Nós temos medo de uma série de coisas e a palavra de Deus não é à toa que inúmeras vezes diz para homens e mulheres de fé: não temas. Não sou eu que diga, você não precisa temer. É Deus quem diz: não tenha medo. Quando a gente diz para nós mesmos: olha, você não precisa ter medo disso. Que segurança há nisso? Como eu posso prometer para mim mesmo que eu não preciso ter medo? Que segurança eu posso dar a mim mesmo?
Que garantias eu posso dar para mim? Nenhuma. Eu não posso garantir nada. Agora, Deus pode afirmar para mim e para você: não tenha medo, não temas. E eu sei, cada um de nós tem os seus receios, cada um de nós tem os seus medos que nos acompanham ao longo da jornada. Quando a gente está perto de viagem, principalmente se a gente vai voar, a Lu já começa a se preocupar com semanas de antecipação, meses às vezes. Nesse caso agora é meses, ela já está me olhando. Tem uma viagem lá na frente, ela já está dizendo assim, eu não vou ficar pensando nisso, mas quando ela pensa, o medo já vem. E é natural que isso aconteça, afinal de contas, diz a Lu, ela diz isso, eu não tenho esse medo, mas ela tem, então eu tenho que levar a sério. Ela diz que nós fomos feitos para estar com o pé no chão, não para voar. Passarinho Deus fez para voar. Então, faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Mas não sei, eu não me deu asas, mas não sei, eu já curto esse negócio de voar, mas enfim. Cada um de nós tem os seus receios e Deus sabe deles. Deus sabe, eu não sei o que passa no teu coração. Eu não sei se amanhã você tem uma situação no seu trabalho, no seu na família, alguma coisa que lhe está tirando o sono, o sossego, a tranquilidade. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas o Senhor sabe, e você pode levar isso hoje ao conhecimento de Deus. E Ele pode dizer para você, não tenha medo, como Ele disse para o Abraão. No caso aqui ainda era Abrão, né? Não tinha mudado de nome. Deus pode dizer isso para a sua vida. Por quê? Veja bem, ele tinha passado por algumas situações até aqui no capítulo 15. Havia saído da sua terra natal, ido para uma terra desconhecida. Nessa terra desconhecida, ele prosperou, mas também enfrentou uma série de dificuldades. Teve que lidar com reis estrangeiros que o desafiaram, que fizeram um conluio político-militar para guerrear contra ele. Ele passou por esse conflito vitorioso, e o texto diz: depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão. E é interessante, se Deus chega e a primeira palavra que Deus dirige a Abraão é: não tenha medo, significa que ele tinha o quê? Medo. Medo. E Deus precisa afirmar: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Obviamente, uma menção militar. Um escudo é algo que um guerreiro utiliza para se proteger. E talvez Abraão, após ter passado por um conflito militar, talvez a primeira coisa que vem à mente dele é: preciso juntar mais um exército, preciso me preparar melhor. Se vieram esses, talvez venham outros depois, eu preciso me armar. E Deus vem e diz: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Não é você que vai se armar. Não é você que vai preparar as coisas para que os problemas não te atinjam. Eu sou o teu escudo. Sou eu que cuido de você. E Deus acrescenta: grande será a sua recompensa. E aqui a frase, ela é um pouco enigmática, afinal de contas, a gente pode ouvir: grande será a sua recompensa, e o nosso coração diz: eu tenho uma listinha de recompensas que eu queria. Né? Eu tenho aqui umas recompensas que eu estava querendo com Deus. Né? E a gente faz essas listinhas de recompensa. Talvez Abraão tinha as dele. Como é que a gente lida com isso? Eu ouvi certa vez que quando Deus diz para Abraão o seguinte: olha, eu vou te dar uma terra. A pergunta de Abraão para Deus é: onde é essa terra? E Deus diz para ele: deixa que eu te mostro. Ele não dá a resposta. Ele diz: deixa que eu te mostro. Depois Deus diz para ele: eu vou te dar descendência. E aí ele diz: como? Eu sou velho. E Deus diz: deixa que eu te mostro. E depois do capítulo 15, mais para frente,
Deus vai dizer para ele, eu vou, no caso aqui o capítulo 15, e depois ele vai realizar isso, eu vou te dar um filho que você mesmo vai gerar. Aí chega o ponto em que a própria esposa dele ri e diz, não tem como. E Deus diz, espera, eu vou te mostrar. Nós somos essas pessoas que, quando Deus afirma a sua promessa sobre nós, nós dizemos, tá Deus, mas isso aí não tem cabimento, tem condição. Eu não consigo fazer isso, eu não estou vendo como você é capaz de realizar isso na minha vida. A nossa devoção, e a devoção de Abraão a Deus pode ser grande, enorme, mas a nossa compreensão de Deus é desse tamanho. Veja, Abraão chama Deus pela primeira vez nas Escrituras de soberano, Adonai, tá? Chama ele de Adonai. Não é que geralmente os judeus substituíam o tetragrama, nome de Deus, por Adonai. Aqui nós temos no texto o nome de Deus, em hebraico, seguido da palavra Adonai, indicando que esse texto quer enfatizar o fato de Deus ser Senhor e soberano. A devoção de Abraão por Deus é gigante. Ele realmente reconhece que o Senhor é o Senhor da sua vida. Por isso, a nossa tradução em português vai às vezes dizer o soberano Senhor, para mostrar a ênfase de que Deus é não só Senhor da boca para fora, né? Como a gente parece que é só pronome de tratamento, né? Deus é o Senhor, parece que é só uma vírgula da nossa fala. Não, é o soberano, é aquele que dita o destino das nossas vidas e da história. Apesar da nossa devoção a Deus poder ser gigante, a nossa compreensão de Deus é desse tamanho. Nós não entendemos os seus caminhos. Nós não compreendemos os seus propósitos. E o pior, a gente quer que os propósitos de Deus se adequem aos nossos planejamentos. Então nós viemos com a nossa agenda e diz, Deus, aqui dentro dessa agenda, desse nosso esquema aqui, como que tu vai fazer para cumprir isso aqui que eu planejei? É mais ou menos isso que nós queremos com Deus, que Ele cumpra a nossa agenda. Então é necessário que Deus jogue de volta a pergunta para Abraão. Já que Abraão questiona, olha só, nos meus planos aqui constam que o Eliezer de Damasco, um servo da minha casa, será o herdeiro. É o que temos para hoje. Tu diz que eu vou ter um herdeiro. O texto nem diz isso, mas não precisa, a gente já sabe. Abraão é idoso, sua esposa é idosa. E aí ele começa a dizer, bom, não tem jeito, não tem condições. O plano de Deus não cabe. Mas Deus precisa responder para ele, não vai ser assim. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Agora, suspense. Daqui a pouco, nos próximos capítulos, Abraão vai querer ajudar Deus a cumprir a promessa. Só segura, eu não sei quem vai pregar essa. Mas Abraão vai tentar ser brasileiro, tá? Dar aquele jeitinho para ajudar Deus a cumprir a promessa. Vai vendo, vai vendo. Aqui a promessa é um filho gerado por você mesmo. E a sua descendência será tão grande quanto as estrelas do céu que você não pode contar. A gente pode até tentar contar, mas não pode contar. O interessante é que, sem mais nem menos, o verso 6 fecha esse bloco dizendo: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça.
Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado como justiça. É interessante esse verso que muitas vezes a gente o conhece bem pelo nosso contexto protestante. Afinal de contas, esse texto aparece de novo no Novo Testamento e é um dos textos que fundamentam o que nós chamamos de justificação pela fé, ou seja, que nós somos tornados justos diante de Deus pela nossa fé e não pelas coisas que nós fazemos, não pelo nosso merecimento ou pelas nossas obras. Mas eu quero chamar a atenção sua aqui para a palavra creu. Ela é muito interessante. O verbo original ali contém a raiz daquilo que nós dizemos nos nossos cultos frequentemente. Amém. Você não diz amém aqui? Eu sei assim, você diz amém sobre essa palavra do verso 6? Amém, igreja? Amém, amém. Você concorda com isso, certo? O verbo creu, temos lá emuná, dizer a verdade, amém, isto é certo, isto é correto. Agora, se eu conjugar esta palavra estranha, não dá para conjugar amém, né? É substantivo em português. Mas se eu conjugar ela em hebraico, colocando uma partícula na frente, um vav, que muda o sentido dessa palavra para futuro. E quando muda essa palavra para o futuro, junto com um tronco verbal que tem como função causar um efeito, então nós temos o verbo crer causando um efeito futuro na vida daquele que crê. Olha que interessante isso. Isso quer dizer que é uma fé que não é um ponto. Não é uma coisa que acontece agora. Eu criei em Jesus lá atrás. Não. É uma crença em Jesus que vai além de saber sobre Jesus. É uma confiança em Deus que perpassa toda uma vida e que nos carrega para sempre para dentro do nosso futuro. Abraão creu em Deus não uma vez, ele crê em Deus continuamente. Nós nem temos verbo para isso em português. A nossa língua nem consegue expressar isso. O que o termo hebraico significa? É uma fé que não acaba. É uma fé que não tem limites. É uma fé que perdura para dentro do tempo. E é essa fé que é creditada a Abraão como justiça. É interessante porque é a primeira vez que o termo justiça aparece aplicado a alguém que simplesmente creu. Justiça, aqui em vários outros textos, significa fazer coisas certas. Eu fiz algo certo, então sou justo. Não fiz, sou injusto. Por exemplo, tem lá no Salmo 1, os ímpios e os justos. Os ímpios não só não creem, como andam em imoralidade, e os justos creem e praticam. Aqui nós não temos ações de Abraão, senão a sua confiança em Deus. Ele não fez nada para que Deus olhasse para ele e dissesse: tu és justo. Ele creu na promessa de Deus, e isso é suficiente para que Deus o considere justo. Quer dizer, agora que ele crê, agora que ele tem essa fé que transforma a sua vida, a gente esperaria, e eu esperaria da narrativa do texto, agora tudo se transforma e tudo vira maravilha, que é assim que acontece na nossa vida, né? Depois que eu creio, os problemas somem, certo? Não é? Não? Agora que ele crê, o texto diz que ele não entende. Ele crê, mas não entende. Ele confia, mas tem dúvidas. Ele entrega tudo, mas ele precisa ver. Veja como o texto mostra um Abrão que é como nós aqui. Crê, entrega, confia,
mas precisa ver, tem dúvidas e não sabe como vai ser. Essa é a jornada que a palavra de Deus nos convida, também no dia de hoje, a buscarmos não só nesse texto, não só na vida de Abraão, mas ele como modelo, como pai da fé, não só para os israelitas, mas para nós. Veja como ele aparece no livro de Hebreus. Também para nós como modelo de alguém que crê, que confia, que se entrega plenamente ao Senhor, mas também é falho como a gente. Também tem pé de barro como a gente. O que acontece então com ele? Na segunda metade do texto, que interessantemente é paralelo, se você vê a estrutura dos versos até o verso 6 e do 7 em diante, você vai ver que se encaixam a maneira com que o texto é construído, o esquema de perguntas e respostas. É bem legal isso, leia em casa e observe esse detalhezinho. E a partir do verso 7, então, diz Deus a ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus relembra ele: eu sou o Senhor que fez tudo por você. E Abraão pergunta: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Se no texto anterior, na primeira parte, Abraão estava preocupado: como terei descendentes? Uma promessa. Agora ele pergunta: como terei a terra? Segunda promessa. E de novo a pergunta vem, apesar do verso 6 dizer que ele creu absolutamente, isso mudou toda a vida dele, ele de novo repete a mesma pergunta: como Deus isso se encaixa no meu esquema? Como você vai fazer para que aconteça dentro da minha agenda? Para que os teus planos caibam na minha vida? E aí é que Deus precisa desafiar ele a pensar para além e a enxergar para além daquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver. Para além dos nossos planos, para além dos nossos projetos. E Deus aqui desenha. Não é assim que às vezes a gente diz assim: eu não estou entendendo isso aqui. Prof, não estou entendendo, desenha. Daí eu desenho. Eu sou péssimo em desenho. Devia chamar a Ana para desenhar, minha filha para desenhar. Mas aí eu desenho, eu faço desenho de homenzinho de palitinho e tal. E aí a gente tenta se entender. Deus desenha para o seu povo. Ele é bem professor. Como é que ele faz isso? Com uma coisa que para nós parece bem macabra e estranha, mas para alguém do Antigo Oriente Próximo, 2000 anos antes de Cristo, é perfeitamente normal. Um ritual de contrato, tá? Pessoal aqui do direito, do pessoal que trabalha aí com cartório, não faça isso, tá? Não faz, já passou esse tempo. Mas o esquema é o seguinte: você pega uns animais, corta eles no meio. Eu já estou pensando cartório lá no centro, o pessoal cortando boi, botando as duas metades lá na rua. Não faça isso, por favor. Mas um contrato era assinado dessa maneira: pega-se um animal, corta no meio, coloca as duas metades aqui, então nós fazemos o nosso acordo. Olha, então nós vamos acordar que eu vou proteger você, você me protege. Ou nós vamos acordar que eu vendo essa terra para você, você me paga tanto por isso. A gente faz o nosso acordo, seja ele comercial, ou de paz, ou qualquer que sejam os termos desse contrato. E nós dois, contraentes do contrato, nós passamos por entre os animais. E dizemos um para o outro que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir o contrato. Amém, igreja? É isso que você diz para Jesus hoje. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir aquilo que eu disse que faria. Pesado. Pesado, né? Bem pesado. Será que a gente tem condições? Será que está em nós fazer isso? E aí Deus é maravilhoso demais, porque o que ele faz? Ele bota Abraão para dormir. Ele bota o Abraão para dormir. Ele está lá no sono dele. Primeiro ele dá um pesadelo para ele, né? Teu povo no futuro vai ser escravo, a vida deles vai ser todo tipo de desgraça.
Mas você vai dormir com seus antepassados, com seus antepassados, e eu vou prometer, eu vou fazer tudo aquilo que eu estou prometendo. Então, primeiro Deus dá um vislumbre do futuro para ele, no sonho. Dá um vislumbre do futuro e diz: olha para o teu futuro. Legal, sabe o quê? Que Deus faz isso com a gente, lá no livro de Apocalipse. Tá? Deus dá esse vislumbre do futuro para a gente também hoje. Tá? Lá no livro de Apocalipse, então fica ligado. Não fica pensando, eu preciso de um vislumbre do futuro. Deus já deu, só lê ali. Depois disso, Deus coloca ele num estado de sono profundo. O termo é o mesmo empregado para Adão, quando Deus coloca ele para dormir para criar a mulher. É o mesmo termo empregado aqui. Deus coloca ele num sono profundo. Nesse sono profundo, o que acontece agora? Vem a noite, e nessa noite, um fogareiro esfumaçante, uma tocha com muita fumaça, passa por entre os animais. Uma tocha passa por entre os animais. De novo, o termo é o mesmo para a coluna de fogo que nós conhecemos do Êxodo. É a mesma manifestação de Deus ao libertar o povo do Egito que aparece aqui. Demonstrando que essa tocha de fogo é a presença do próprio Deus. Quem passa entre os animais e se compromete em cumprir a palavra não é Abrão, é Deus sozinho. É Deus sozinho. Isso se chama, meus queridos, graça de Deus. Graça, presente, imerecido. Porque Deus faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. Lembra dos apóstolos quando perguntam a Jesus: Jesus, mas assim, desse jeito, quem pode se salvar? Ele diz: ninguém pode se salvar. Mas para Deus é possível. Só para Deus é possível. Se dependesse de nós, da nossa força, da nossa capacidade, da nossa compreensão, do nosso entendimento, estaríamos perdidos. Mas porque depende da ação de Deus em nosso favor, é que nós temos salvação. É assim, ali de noite, no escuro, enquanto ele dorme, que Deus se apresenta como Deus salvador, como Deus misericordioso, o Deus que assiste Abrão em sua incapacidade, que assiste Abrão nas suas impossibilidades. Ali Deus se manifesta não só num ato poderoso, chama isso de teofania, uma representação de Deus que causa ao mesmo tempo terror e temor. É algo maravilhoso demais para ser explicado. É nesse momento maravilhoso em que Deus se revela a Abrão e diz: eu mesmo cumpro essa promessa. Eu mesmo faço todas as coisas. Então, nós muitas vezes queremos dizer para nós mesmos: eu criei em Jesus, agora deixa que eu toco sozinho daqui para frente. Deus diz: sim, você creu em Jesus, deixa que eu toco na tua vida sozinho daqui para frente. Tá. Deus quer tocar a tua vida daqui para frente sozinho, Ele quer tocar. Não que a gente tenha o domínio das nossas vidas, mas que Deus tenha o domínio das nossas vidas daqui para frente. Da mesma maneira, meus queridos, que Deus cria tudo do nada. Já perceberam isso, Gênesis? Deus cria tudo do nada. Deus nos salva do nada. É só Ele que passa entre os animais. Mais um detalhe, quer dizer, não é um detalhe, esse é central. Só Deus assume a cruz em nosso lugar.
Não fomos nós que fomos pregados no madeiro. E a morte de ninguém aqui salvará nenhum outro. Por mais amoroso que sejamos, por mais empenhados que sejamos, o nosso sacrifício não salvará nem a nós, nem a nossa família, nem alguém do nosso lado. Mas o sacrifício de Jesus é que pode salvar aqueles que creem, assim como Abraão creu. Que Deus nos assista, eu quero te convidar a isso. Que Deus nos assista em nossa falta de fé, em nossa falta de entendimento das coisas do Senhor. Para que a nossa fé seja alicerçada em Jesus, de forma que ela cresça, continue e vá para o futuro até a eternidade, como foi a fé de Abraão. Que quando nós tivermos perguntas, dúvidas, quando a nossa agenda parece que nos obriga a ver as coisas só dessa maneira, que a gente se lembre da jornada de Abraão com Deus. E que você entregue nas mãos de Deus a agenda da tua vida, os teus planos, os teus sonhos. E permita que Ele dê a sua palavra final sobre cada um deles. Eu não sei o que Deus quer de mim no futuro. Eu não sei o que Deus quer de você no futuro. Mas eu sei que se nós confiarmos somente naquilo que Deus ainda nos mostrará, sem sombra de dúvida, é o melhor para a nossa vida. Quero te convidar a orar nesse momento, e eu quero te pedir, Senhor, queridos, que você possa entregar ao Senhor, nesse momento, não só a tua vida, a tua jornada, a tua caminhada, mas também aquilo que está no teu coração. As tuas dúvidas, as tuas perguntas, e deixa elas com o Pai que sabe todas as coisas. Oramos. Pai Deus bondoso, obrigado por essa palavra, porque é uma palavra desafiadora sobre nós. Revela o nosso coração, revela a nossa pequenez, revela o quanto nós não temos compreensão de Ti. Como nos falta, Senhor, essa fé que confia para além de todas as dúvidas e perguntas. Deus, tantas vezes, nós queremos caminhar por aquilo que enxergamos. Nós queremos caminhar por aquilo que nós vemos. Nós queremos ter a visão das coisas. Mas Deus, nos esquecemos que é Tu quem és o escudo. Tu quem vê todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Tu que tens a nossa história em tuas mãos. Tu que tens as nossas vidas em tuas mãos. E tu tens planos para nós. Deus nos ensina apenas a confiar, a entregar e a permitir que a nossa vida seja vivida de acordo com a tua vontade. Não nos deixe, Senhor, acreditar nas palavras que nós dizemos ao nosso coração. Não permita, Senhor, que nós coloquemos os nossos planos, as nossas ideias acima da tua vontade. Mas nos ensina com humildade a reconhecer a Ti em todos os caminhos e apenas confiar que Tu és o soberano Senhor, o nosso escudo, o nosso consolador, aquele que vai conosco também para dentro dessa semana. E assim, Senhor, pedimos por Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que bênção de palavra. Necessária, vinda direto mesmo. Essa confiança, essa fé, saber depositar a vida
em confiança ao Senhor. Como a gente precisa alcançar esse lugar, não é? E eu tô aqui porque existe um processo tão necessário para que realmente essa palavra que foi aqui hoje derramada sobre as nossas vidas faça sentido na nossa história. E ela só faz sentido, só é possível quando Jesus passa a ter o lugar que ele precisa ter nas nossas vidas, que é se tornar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é a gente olhar para a nossa agenda, como foi dito aqui, e falar: Senhor, eu quero depositar diante do Senhor, eu quero entregar diante do Senhor. Eu quero que a partir de agora não seja eu, não sejam os meus planos, mas que seja o teu sobre a minha vida. E para isso é necessário que ele se torne esse Senhor. Não um Jesus que a gente conhece a história, que a gente já assistiu no filme, que a gente conhece desde criança, que a gente sabe que é o Filho de Deus, que é o Cordeiro, e a gente entende mais ou menos que ele foi grandioso, que ele foi um grande homem. Tudo isso é verdade, mas a proposta do cristianismo e do evangelho é da gente fazer da nossa história, abrir mão dela e entrar na história grandiosa desse Deus. Isso só é possível se a gente entregar a nossa vida para Ele, o nosso coração, os nossos dias, entendendo que Ele nos salvou e Ele foi o único capaz, assim como foi dito, só Ele passou. Ninguém pode te salvar a não ser Cristo Jesus. Ninguém. E às vezes eu lembro um dia, uma pessoa que tinha recém chegado na igreja, ele disse assim: eu não entendo essa coisa de salvar do quê? O que Jesus é salvador? E eu lembro que foi uma pergunta tão genuína e tão boa. Jesus é o nosso salvador da vida. Ele nos arranca da morte, de um destino terrível, de escuridão, de trevas, porque a gente escolheu se distanciar de Deus. A gente escolheu ser independente de Deus. E o Senhor, Jesus, imaculado, Cordeiro, sem mácula, sem pecado, nascido da Virgem, através do Espírito Santo de Deus, 100% homem, 100% Deus, decidiu entregar a vida dele, derramado o seu sangue puro e inocente no nosso lugar, para que a gente pudesse ser justificado, santificado, para que a gente pudesse ter, através dele, um caminho de salvação. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus diz que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Ele é o caminho. Não tem outro, não existe outra maneira. Isso é o que nós cremos, porque é isso que a Bíblia diz. E a gente crê no que a palavra de Deus diz. E a gente não poderia terminar esse culto sem convidar você que de repente nunca fez uma oração, dizendo assim: Senhor, eu quero abrir o meu coração, a minha vida, e te reconhecer como Senhor, entregar a minha vida nas tuas mãos e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor conduza, Jesus. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, passe a ser o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que vai segurar na minha mão.
Eu quero ser como Abrão, que crê, que creu continuamente, que tem fé, mesmo sem entender tudo. Eu quero crer, eu quero confiar. Se você está aqui nessa manhã e você deseja fazer essa oração, eu gostaria que você levantasse a tua mão aonde você está. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, entregando a sua vida a Jesus? Tem? Se teu coração está aí, meus amados, batendo mais rápido, amém, 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 pode abaixar. Se essa palavra está falando contigo, se um dia você fez essa oração, mas você sente que você precisa reafirmar, porque você não conseguiu entregar, de fato. Se você é essa pessoa, eu também quero orar por você. Tem alguém aqui assim? Você pode levantar a tua mão? Amém, amém, amém. Você então que levantou a tua mão, eu queria convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar pela tua vida. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar as minhas irmãs diante do Senhor. Eu quero apresentar essas duas vidas, Pai, que estão aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai. Nesse dia, Senhor, que pode ser um dia muito marcante na vida delas, se assim elas buscarem, Senhor, cumprir essa oração em suas vidas. Então eu peço que você coloque a tua mão no teu coração agora e repita comigo essa oração. Diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro a porta do meu coração e eu te peço, Senhor, que tu venhas, entre e toma o teu lugar. Eu te peço, revela-te a mim, revela o teu amor, revela o teu desígnio para minha vida. Perdoa os meus pecados e me conduz a pastos verdejantes, aonde o Senhor será o meu pastor. Eu o aceito e eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, Pai. Eu apresento diante do Senhor essas vidas e eu te peço, meu Deus, que não seja simplesmente um momento, mas que seja o início de uma nova jornada. Que o Senhor possa, Senhor, trazer irmãos mais velhos, que possa conduzi-las a esse novo caminho. Que elas possam, Senhor, ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, conduza-as. Tu as conhece, o Senhor conhece o caminho, o Senhor conhece como elas vieram para aqui, o Senhor sabe naquilo que elas precisam ser sustentadas, carregadas, o Senhor conhece naquilo que elas precisam de cura, de libertação, de amparo. Oh Senhor, em nome de Jesus, revela-te a elas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria pedir para vocês que vocês possam caminhar até aquela sala ali, ó. Tem uma portinha ali. A gente tem um presente para te dar. Se de repente você não tem uma Bíblia, um devocional para você começar essa jornada, a gente quer te presentear. Então você que fez essa oração, se você puder, exato, ir ali,
Você que está com isso, encaminhe elas, vão com elas ali, para que elas possam receber toda a instrução daqui para frente de como fazer. Que Deus abençoe.